Olá, você confia em mim? Se confia, agradeço sua confiança. E te convido a assistir essa entrevista sobre o impacto da confiança nas nossas vidas, empresa e marcas, nesse momento de tanto conflito, seja ele do Covid ou as relações políticas e sociais atuais. Como diz Warren Buffett, a confiança é o ar com que a gente respira. E se ela está presente, a gente não nota. Mas se ele nos faltar, automaticamente a gente sente falta. E como o ar que a gente respira, a confiança é construída de forma implícita em grande parte do que realizamos no dia a dia. Então, para dar mais confiança a esse assunto, apresento a você a advogada Márcia Bicudo, que é consultora e especialista em cultura organizacional e também em formação de equipes de alta performance. O que isso quer dizer? Márcia, além de aconselhar empresários, ela lidera processos de transformação de negócios de um jeito que eu gosto muito, porque ela participa ativamente da gestão estratégica de marcas. Márcia, há poucos dias o Magazine Luiza intensificou a sua comunicação de uma excelente iniciativa que é contra a violência doméstica, através de anúncios em suas plataformas de venda. Porém, talvez por um erro de formatação da campanha, a ação gerou falsa expectativa de socorro emergencial e se levantou um questionamento se a mesma é oportunista ou não. Se a gente pode, sim, confiar no botão de socorro do aplicativo da Magalu. Então, Márcia, eu te pergunto, o que é confiança e como classificar a confiança? Bom, Mônica, muito obrigada. Para mim é um privilégio poder estar aqui com você, compartilhando este momento. Você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho, né? E venho acompanhando essa trajetória. E acho que o tema, ele é extremamente pertinente, principalmente diante do cenário e do momento que a gente está vivendo, né? Você trouxe o caso aí da Magazine Luiza, justamente do tema confiança. E o foco é esse, o quanto nós confiamos ou desconfiamos em qualquer ambiente, seja ele pessoal, seja ele profissional, né? Eu acho que muito vem essa questão do desconfiar ou dessa comoção popular com relação ao oportunismo ou a marca se posicionar de uma forma que talvez não seja ligada ao seu propósito, vem do quanto a gente confia nos comportamentos que vivenciamos na sociedade, né? Então, como a gente percebe não só os comportamentos humanos, mas os comportamentos das marcas, a integridade daquilo que ela faz. E acho que esse caso da Magalu é um caso típico, porque demonstrou ao longo do tempo que o seu comportamento tinha realmente um link muito forte com o seu propósito. Então, com o passar do tempo, ficou demonstrado que realmente a gente que conhece a atuação da marca, o propósito, como essa cultura do Magalu foi construída, sabe que realmente está no DNA da empresa, né? Infelizmente, no mercado hoje, você que lida com marcas, você sabe, nem todo mundo tem essa preocupação de viver na pele, no seu dia a dia, essa integridade. Então, a construção da cultura, da filosofia, dos valores, é tudo feito muito bonitinho, você vê lá, né, um propósito construído, com palavras bonitas, mas na prática, o quanto aquela marca está preocupada com o seu consumidor, o quanto ela está preocupada com o seu impacto social, o quanto realmente ela quer fazer a diferença e a sua gestão é aquilo que ela diz. O que ela pensa enquanto propósito é o que ela fala e é o que ela faz, né? Então, E existe graus de confiança, ou seja, eu preciso confiar em mim para poder gerar confiança, é isso? na verdade, o conceito da confiança, na minha concepção, ele funciona de duas formas. A confiança ela tem dois graus: o grau da confiança e o grau da desconfiança. Quando nós estamos numa situação ou partimos para uma relação, dificilmente você parte de um aspecto neutro. Eu não confio nem desconfio, estou ali parando para ver o que acontece, né? Geralmente, dependendo do nosso background, dos comportamentos que a gente observou naquela situação, ou a gente parte desconfiando de alguma coisa, ou a gente parte confiando. Como a sociedade brasileira é baseada, infelizmente, na desconfiança, cada vez que alguém faz alguma coisa e que a gente enxerga ali algo diferente, o primeiro passo brasileiro é dizer, bom, acho que tem alguma coisa errada aqui, né? Vamos observar. Então, Então, quando a existe gente, uma confiança individual e coletiva, é isso? Pelo que eu estou entendendo? eu acredito que a confiança ela passa por três aspectos, tá? Ela tem três níveis. É a autoconfiança, que é a capacidade que eu tenho de confiar em mim mesmo, naquilo que eu faço, naquilo que eu acredito.
a confiança que eu dou e a confiança que eu recebo de volta. Então, quanto mais eu confio em mim, por exemplo, confio na Mônica, estou aqui falando de um assunto que é a minha paixão, né? A Mônica escutou um dia, viu que os meus comportamentos denotam que realmente a confiança é algo que para mim é importante. Recebeu isso com uma confiança quando eu disse para ela que poderia falar sobre o assunto e ela me retornou com a confiança de que acredita que eu poderia falar do assunto. Então, quanto mais autoconfiança você tem, maior é a tua capacidade de dar ao outro a mesma confiança e recebê-la de volta. Então, nesses 3 níveis, quanto mais equilibrados eles estão, maior é a percepção de um ambiente confiável. E, Mônica, é importante a gente colocar uma distinção aqui, porque as pessoas sempre confundem que confiança é diferente de confiabilidade. A confiança é uma competência e a gente desenvolve a confiança por meio de comportamentos que promovem a confiança, né? Ou que geram desconfiança. Então, quanto mais eu me comporto de uma forma coerente, quanto mais eu atuo efetivamente em algo que eu declaro fazer, e vocês percebem, as pessoas percebem os comportamentos coerentes, constantes, eu gero confiança. Quanto mais eu demonstro o contrário, mais eu gero desconfiança. Então, é importante a gente perceber que a confiança é sim uma competência que eu posso trabalhar por meio dos meus comportamentos. E ela não se confunde com a confiabilidade. Confiabilidade está ligada ao seu caráter, né? A gente está vivendo uma situação política aí onde a confiabilidade está sendo colocada à prova. Então, pode ser que eu perceba comportamentos coerentes em um político, por exemplo, uma pessoa pública, mas a sua confiabilidade, o seu caráter não tenha a integridade, não tenha realmente uma real intenção de fazer aquilo que se promove fazer, que se diz fazer, né? Então, é importante fazer essa distinção, porque a confiabilidade está ligada ao caráter e a confiança aos comportamentos. Eu não posso julgar uma pessoa e dizer se ela é confiável ou se ela não é confiável. Eu parto do pressuposto que todas as pessoas são confiáveis. Eu não posso julgar se eu não conheço e se eu não observo os comportamentos. Mas, à medida em que os comportamentos vão aparecendo, isso acontece nas empresas, na sociedade, nas relações de qualquer nível, você começa a perceber se você confia mais ou se você desconfia mais. Observando e convivendo a partir das ações, dos comportamentos, das falas, dos pensamentos e dessa coerência e dessa constância que se observa. Então, essa construção Então, como é que a gente gera essa percepção de confiança na persona que a gente é, profissional? Isso passa por uma questão de empatia e quais são esses comportamentos de forma mais prática que geram essa relação de confiança nessa persona? Excelente pergunta, Mônica. A gente fez um estudo, eu participei de um grupo de executivos que estudou a fundo essa competência e que trouxe reflexões profundas a respeito das dimensões da competência, né? Então, quais são os aspectos que geram confiança ou desconfiança, partindo do pressuposto de dimensões pessoais e dimensões profissionais? A gente classificou isso em 3 dimensões pessoais, que são, eu já vou explicar cada uma delas, a fé, a integridade e o livre-arbítrio, no aspecto individual, dimensões do aspecto individual ligado à confiança. E nós temos as dimensões coletivas, que são aquelas que precisam do outro para interagir, né? Que são a empatia, que foi o primeiro aspecto que você colocou, né? O direito ao erro, que eu já vou explicar também, a temporalidade, que é uma palavra que tem um significado forte, eu já explico também, e a cooperação. Então, quando nós falamos das dimensões individuais, que é a fé? A fé não é no sentido religioso da palavra, mas a fé é na capacidade que a gente tem de acreditar em algo que a gente não pode materializar, né? Então, quanto mais eu acredito em mim, quanto mais eu tenho fé nos meus atos, naquilo que eu adquiri convicção, nas minhas habilidades, mais autoconfiança eu tenho, né? E se eu tenho autoconfiança, eu consigo transmitir isso para o outro. Se o outro sente essa autoconfiança, automaticamente ele me devolve em forma de comportamentos, né? Integridade, eu adoro essa palavra porque eu acho que é isso, que é o grande quê do momento, tanto para as pessoas como para as marcas. A gente não pode esquecer que as marcas são feitas de pessoas, né? E quanto mais íntegro é o seu comportamento, e já explico o meu conceito de integridade, maior é a capacidade que você tem de gerar esta confiança, né? A partir da sua própria integridade. Então, a integridade, basicamente, de forma muito simples,
como diz Carol Dweck no livro Mindset, é você ter a capacidade de pensar, falar e agir com coerência e com constância. Então, eu sou aquilo que eu penso, aquilo que eu faço e aquilo que efetivamente as pessoas notam. Então, se você observa um indivíduo ou uma marca que fala uma coisa, faz uma campanha, e na prática você vê que aquilo não corrobora com a realidade, o que vai gerar? Desconfiança. Agora, se você percebe, analisa, verifica a coerência naquilo que é comunicado, naquilo que é praticado, naquilo que é divulgado, com constância, isso traz conforto. Isso traz aquela sensação de alívio e as pessoas ficam mais abertas a confiar. Então, quando as marcas trabalham os seus propósitos, por exemplo, elas têm que ter a exata ideia do quão íntegra está sendo a sua comunicação. O quanto aquilo que ela está dizendo que vai fazer é efetivamente o que ela tem competência, capacidade de fazer valer por meio dos seus executivos, por meio dos seus colaboradores. Então, a integridade é essencial, assim como a autoconfiança gerada pela fé, né? E o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é aquela capacidade que a gente tem de fazer escolhas, e independentemente dos conflitos e das brigas que a gente vai ter que comprar. Eu trago um exemplo prático que para mim foi muito emblemático. Recentemente, todo mundo viu o que aconteceu nos Estados Unidos, o policial que matou por racismo, né, uma pessoa. E a Nike fez uma campanha dizendo assim, for once, don't do it. E fez um vídeo falando sobre o racismo, falando sobre a intolerância, sobre realmente esse sentimento social que nós temos de, sabe, de afastar a injustiça e enfim, de se comover com esses atos de violência absurda e extrema desnecessários, principalmente numa civilização que deveria ser dita democrática e não preconceituosa como a nossa, né? E eu achei fantástico, porque a Adidas replicou no Twitter dela a mesma campanha. Quer dizer, olha isso, nós estamos falando a mesma coisa, somos a mesma voz, né? Que valores e virtudes são essas geradas pela integridade que fazem competidores se unirem por uma causa comum. Então, acho que é disso que nós estamos falando. Então, quando a Magalu trouxe a campanha dela, fatalmente ela inspirou uma série de outras marcas. Ela colocou ali a sua integridade, ela bancou o que ela falou. E ela demonstrou com comportamentos ao longo do tempo e a constância que efetivamente aquilo era o seu propósito. Então, se a gente trouxer isso para o mercado corporativo, antes de eu ouvir falar das dimensões coletivas da confiança, o quanto, a gente tem que pensar como empresário o seguinte, o quanto de fé eu tenho naquilo que eu faço, no propósito da minha marca. O quanto eu tenho fé em mim e nos meus liderados. O quanto eu acredito na minha liderança, na minha força, no meu poder de influência e de convencimento. Isso está muito ligado às minhas crenças, aos meus propósitos, aquilo que efetivamente eu vim fazer, né? O quanto eu consigo demonstrar nos meus comportamentos que eu penso exatamente o que eu falo e faço exatamente aquilo que eu penso e que eu falo. Então, isso também é perceptível. Os colaboradores, quando eles estão inseguros, independentemente de uma situação adversa como essa que estamos vivendo, que é do Covid, uma pandemia, o mundo está assolado com essa situação, mas o quanto cada líder efetivamente consegue se enxergar e ser íntegro para ter transparência na medida certa, trazer segurança e confiança para os seus liderados, acolher o momento de dor que todos estão passando, cada um no seu grau e no seu nível. Nós temos famílias sofrendo desde falta de recursos, até falta de infraestrutura, até desespero e falta de equilíbrio emocional. Como é que nós, líderes, ficamos ausentes disso? Porque estamos nas nossas casas, via Zoom, né, via computador, estaremos distante dos nossos colaboradores? Não. Então, a integridade também passa por isso, a confiança também passa por isso. Com a minha capacidade de líder e de empresário, de acolher as pessoas e demonstrar efetivamente a força da minha marca, que está muito ligada à força do meu caráter, daquilo que efetivamente eu acredito, né? E o livre-arbítrio. Todos nós temos livre-arbítrio. Estamos em casa, mas temos a capacidade, por exemplo, de fazer o que quisermos. A gente pode simplesmente parar, fechar nossas empresas, ou encarar a situação com coragem, que também é um aspecto da autoconfiança,
né? E enfrentar isso da melhor forma possível. Então, é importante que a gente traga o conceito das coisas para a nossa vida prática. Então, confiança, muito embora ela não seja palpável, nós respiramos, como disse Warren Buffett. Nós respiramos. Então, quando estamos desconfortáveis com alguma situação, com alguma liderança, com alguma tomada de decisão, pare, empreendedor, pare, líder, e pense o quanto os seus comportamentos estão contribuindo para aquele resultado que você não quer mais. Reveja a sua postura. Entenda quem você é. Perceba o quanto você pode influenciar o comportamento dos outros. E as marcas precisam pensar nisso, porque os líderes são o seu cartão de visita, né? E é muito importante essa atenção. Então, falamos dos aspectos das dimensões individuais. Quais são as dimensões coletivas? Então, se um líder tem fé, integridade e consegue classificar o seu livre-arbítrio tomando as suas decisões, como é que ele trabalha as dimensões coletivas da empatia, né? O que é empatia? Eu estou aqui com a Mônica, né? Suponhamos que a gente não tivesse já uma relação de longa data, de respeito e admiração mútua. Como é que a gente estabelece uma conexão? A empatia, em primeiro lugar, ela passa por uma capacidade de a gente tem de se ligar a outra pessoa. Então, a nossa postura fala muito. Como eu me posiciono, né? De forma proativa, de forma reativa, de forma que aproxima a pessoa ou distancia a pessoa, né? Sabe aquela coisa que a gente percebe, puxa, tem alguma coisa naquela pessoa que é um magnetismo que me atrai? Ou tem um antimagnetismo que me repulsa? Isso tem muito a ver com a nossa postura, né? O quanto aberto eu estou para receber e acolher as pessoas. E no ambiente de trabalho não é diferente. Ser empático, gente, não é se colocar no lugar do outro. Porque muitas vezes o que o outro está vivendo eu nunca vivi. A perda de um ente querido, por exemplo. Estou passando por processo de ajuda à gestão de crise nas empresas, onde os colaboradores têm situações mais adversas, desde divórcios, desde conflitos muito sérios dentro de casa, a perda de pai e de mãe por conta da doença, contaminação. Então, como você lida com isso sem ter passado por isso? Então, o líder ele precisa estar preparado para se conectar e compreender a dor do outro. Não precisa se colocar no lugar dele, mas precisa acolher. E esta capacidade também é algo que se trabalha, se desenvolve. Empatia se desenvolve. E não vamos confundir empatia com simpatia. Ser simpática é você sorrir, ok, tudo bem, entendo, mas o quanto efetivamente aquela pessoa se sente abraçada e acolhida. No sentido mais amplo, porque quanto maior é o conforto que você dá para as pessoas, maior é a confiança que você gera. Então, isso é importante. Refletirmos o quão empáticos estamos sendo, sem, obviamente, não precisa haver liberdade, nem relacionamento íntimo para você ser empático. Você não precisa sorrir o tempo inteiro, basta você ter aquela capacidade de se abrir, né? E de cooperar com o outro, de perceber que todos somos iguais e, obviamente, cada um de nós tem os seus desafios. Mas quando estamos numa posição de liderança, estamos numa posição de empreendedores, a nossa responsabilidade é muito maior porque nós influenciamos pessoas. E o resultado dos nossos negócios é intrinsecamente ligado a esta capacidade que a gente tem de se conectar a essas pessoas. Não só pessoas, como marcas também, né? E a gente fala do direito ao erro, tá? Como é que a gente trabalha o direito ao erro sem ser complacente? Como é que eu lido com um colaborador ou com um par, precisando que ele entregue alguma coisa da melhor forma possível para que o processo seja o melhor possível, com qualidade, com quantidade, no tempo correto, mas dando a ele o direito de errar, de falhar. Isso passa pela percepção do líder ou pela percepção do empreendedor de compreender quais são as reais competências técnicas e comportamentais daquele indivíduo. Porque muitas vezes o erro ele passa por uma deficiência técnica. Isso a gente corrige. Isso a gente corrige com treinamento, com preparação. Agora, muitas vezes, este erro ele é decorrente de uma skill, que a gente fala de uma competência comportamental. A pessoa não é proativa, ela não é atenta, ou ela está dentro de um contexto onde o melhor dela não está sendo acessado. Por exemplo, ela está fazendo alguma coisa que ela não gosta, então ela não vai se esforçar. Então, a capacidade do líder de confiar, gerar confiança e receber confiança também passa por isso. O quanto eu conheço do meu colaborador, da pessoa com a qual eu estou interagindo. Márcia, mas eu tenho
quilos de relatórios para entregar, números, resultados, como é que eu faço isso, principalmente em Covid, né, onde todo mundo está ausente fisicamente, onde a gente não consegue controlar, enfim, a atividade das pessoas. Eu acho que passa por essa percepção de que realmente as relações estão mudando. A forma com a qual a gente tem que lidar com o ser humano, ela está mudando. E quanto mais eu conheço de mim e mais estou aberta a conhecer do outro, maior é esta conexão que pode gerar um impacto e que pode gerar melhores resultados. Então, temos a empatia que é importante nesse processo. O direito ao erro, quando eu consigo perceber quais são as competências que aquele outro indivíduo tem. E a temporalidade, que passa pela noção que nós temos do quanto os dramas, os impactos, as histórias que eu vivi no passado me impactam hoje, no meu presente, na minha tomada de decisão e que vão determinar o meu resultado futuro. Então, muitos de nós líderes tivemos ou líderes que agiram XPTO de uma forma mais ou menos complacente conosco, nos ensinaram coisas boas ou ruins, ou tivemos traumas por conta de resultados ruins ou negativos, o quanto que isso que aconteceu lá atrás me afeta a minha autoconfiança agora, de forma que eu me posicione de uma maneira que talvez possa gerar no outro uma desconfiança. Então, a temporalidade é justamente essa capacidade que eu tenho de perdoar o que aconteceu no passado, esquecer. O que aconteceu lá atrás é uma abstração. Está na minha memória, mas não é uma realidade. Eu tenho que olhar para o meu presente, verificar a situação que eu estou vivendo hoje, da minha empresa, da minha marca, do meu negócio, das minhas pessoas, e falar o que eu faço com isso. Qual é a capacidade que eu tenho de contribuir? Tá, então, e como é que uma marca faz para recuperar essa confiança, caso ela tenha cometido algum deslize ou tenha passado alguma percepção equivocada, e ela recupera essa confiança, né? Excelente pergunta, Mônica, porque assim, confiança é igual ao vaso. Cada vez, quando a gente quebra, dificilmente a gente consegue colar e fazer com que ele fique perfeito. Quando a minha mãe fala uma coisa que eu levo para minha vida. Tem duas coisas nessa vida, minha filha, que me entristecem. A primeira é que quando eu acerto, ninguém lembra. A segunda é que quando eu erro, ninguém esquece. Então, para uma marca deixar de carregar aquela pecha por algo equivocado que ela fez, ela precisa demonstrar, em primeiro lugar, que ela se arrependeu e que ela tem direito ao erro. Ela errou, mas este erro foi voluntário, foi involuntário? Foi decorrente de uma estratégia, por exemplo, mal pensada? Nós tivemos, eu não vou citar aqui nomes, mas desastres de marcas que, em virtude dessa situação do Covid, fizeram comunicações infelizes para o mercado e tiveram as penas, as rechaças por isso, né? Eu não quero aqui polemizar e nem dizer que é certo ou errado, a questão é que o que a gente faz tem impacto. As pessoas percebem de uma forma ou de outra aquilo que a gente faz, e a gente não controla isso. Então, cada vez que uma marca comete algum erro, e eu já fiz gestões de crises na minha vida de diversos níveis, a primeira coisa que você tem que fazer é assumir. Assuma. A verdade, quem fala a verdade não merece castigo. Assuma o seu erro. Não tente esconder. Sabe? Você gera empatia. Para te dar ainda um gancho, então por que algumas marcas preferem, às vezes até o setor público também gosta muito de esconder esses erros e começar a ser proativo para resolver a situação, e a gente vê que isso incomoda a grande maioria, mas ainda é uma prática muito usada por marcas, e como eu falei também o setor público, só para dar gás aí a esse seu discurso. Sem dúvida, eu tenho um posicionamento bastante simplista com relação a isso e muito objetivo. Como eu disse, as marcas, as instituições são feitas de pessoas. Pessoas são falíveis, pessoas têm uma coisa chamada ego, pessoas manipulam. Como eu disse, confiança não está ligada à confiabilidade. Eu posso confiar muito no que uma pessoa está dizendo, ela pode demonstrar integridade naquilo que ela está ali conjecturando, mas o caráter dela é algo que eu só consigo enxergar com o passar do tempo. Então, quando a gente vê, por exemplo, a desconfiança geral do brasileiro com relação à política, é porque a gente vê, na política, não existe integridade, existem interesses, né? E como gerenciar interesses pessoais sem que isso seja privilegiando um grupo?
Então, é o pensamento individual, é o pensamento de pequenos grupos, né? Eu acho que o mundo está caminhando agora para um propósito maior. As marcas que têm maior impacto, as marcas que efetivamente vão ficar e que conversam com o público e que têm a sua sustentabilidade garantida e o seu propósito garantido, são aquelas que têm o DNA da integridade. Elas estão ali realmente para gerar um impacto. Elas estão ali realmente para fazer valer o seu propósito. E elas trabalham as suas pessoas para isso. Os seus valores são valores fundamentais de colaboração, de entrega para a sociedade, de gerar um impacto positivo, de resolver uma dor, de trazer uma solução. Agora, aquelas marcas que estão, e que não tem nada errado, tá? É uma questão de posicionamento, estão ali somente para gerar lucro, gerar impacto, crescer, ganhar capilaridade, também existem marcas que têm isso. Né? Não quer dizer que elas sejam mais ou menos íntegras. A questão é o quanto isso conecta com o meu consumidor hoje. O que o meu consumidor quer? O que aquela persona que vai adquirir o meu produto ou serviço precisa e que eu possa integrar com integridade para que eu resolva um problema dela. Para isso, eu preciso criar um propósito que seja um propósito verdadeiro. Não adianta eu contratar uma empresa de marketing, criar lá um logo bonito, um slogan bonito, maravilhoso, está cheio por aí, e na prática isso não se sustenta. A palavra é sustentabilidade. Assim como no individual, né? Se eu tenho uma posição e não mostro integridade, não demonstro em comportamentos aquilo que eu estou falando, eu não tenho sustentabilidade, eu vou ser desmascarada. As marcas da mesma forma. Quanto mais elas se posicionam e menos elas demonstram, elas vão perdendo a confiança, perdendo a visibilidade ou ganhando visibilidade negativa. Então, respondendo diretamente à sua pergunta, como que as marcas fazem para readquirir? Elas precisam se reinventar. Elas precisam se reinventar, trocar o seu mindset. Verificar que aquilo que não funcionou, não serve mais, joga fora. E é muito difícil a gente desaprender alguma coisa para aprender outra. Por isso que a transformação cultural ela é importante e ela passa por uma coisa chamada ideário. Se eu não troco as cabeças pensantes, os tomadores de decisão, ou se eu não faço essas pessoas mudarem, eu não mudo o conceito do todo. Eu continuo atendendo o mesmo ambiente que tem as suas necessidades modificadas, dentro de uma estratégia que está furada, sendo liderada por pessoas que realmente não se transformaram de dentro para fora. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a face oculta das empresas, que é talvez um outro momento explicar para as pessoas como é que funciona o fluxo de mindset do empreendedor e o fluxo de mindset do administrador. Isso pode talvez dar uma noção geral de como é que a cultura é impactada pelas pessoas que tomam a decisão e também pela questão do mercado. Então, a velocidade que a gente tem de mudança de mercado, ela é 100. A velocidade das pessoas mudarem o seu mindset é 10. E a cultura organizacional que é formada por isso, e mais todo o resto, é velocidade 1. Então, você perceba que existe um descompasso. E para a gente trabalhar isso é com realmente muito propósito, muita integridade, muito empenho. Porque a gente ganha velocidade. Só a integridade é capaz de gerar na gente velocidade. E é por isso... Tá, não, esse outro tema acho que a gente vai ter que ter uma outra conversa, mas só pegando esse gancho, é por causa desse time que talvez, porque eu tenho percebido que as marcas, mais do que nunca, têm colocado seus CEOs ou seus fundadores à frente, né? Eles estão tomando voz, eles estão indo para as campanhas, eles estão ativando as suas mídias hoje sociais, estão muito presentes, né, na comunicação da empresa, justamente para detalhar e conduzir e falar muito dos seus propósitos e das suas visões, né, e valores. Isso, talvez esse movimento é um pouco por causa desse time, essa necessidade cada vez mais de gerar empatia e mostrar hoje essas mudanças, estar mais próximo do público, né, de cada marca. Faz sentido? É uma coincidência? O que você acha? Olha, assim, como a gente falou aqui, pessoas se conectam com pessoas, né? Por mais que uma marca seja uma construção importante, a gente tem aí marcas seculares, né? Tem Coca-Cola, enfim, que talvez seja o exemplo mais clássico de todos,
Mas por trás dessas marcas existem pessoas, né? O negócio é feito da somatória daqueles que geram resultado por trás. Então, quando você personifica, personaliza a voz da marca e traz integridade para ela, isso conecta muito, né? Então, é a Mônica que está falando, não é a empresa da Mônica, né? É o Warren Buffett que está falando, né? Era o Steve Jobs quem falava. Então, você personifica, a pessoa tem cor, tem voz, tem entonação. E quando ela fala, as pessoas, e quando ela traz humanidade, traz vulnerabilidade, humaniza a relação, ela coloca a marca em outro patamar. Essa é a minha visão. Então, acho que o cartão de visita de qualquer marca é a sua liderança. Né? Eu acho que é com pessoas, são as pessoas que conectam as pessoas. Eu tenho até falado muito sobre isso e feito alguns posts, justamente colocando a importância hoje desses líderes e das pessoas como um todo, que na realidade elas são as suas marcas, né? E aquilo que elas postam é o que gera essa confiança e essa empatia, né? Portanto, cuidado muito com o que você fala, como você está, no seu background, né? Do que está atrás do seu vídeo, porque de alguma forma você está comunicando e gerando essas relações de empatia, confiança, né, segurança e até fé, né? Mas e você tem, desculpa só te interromper, e você tem que ser quem você é. Tem muita gente aí criando personagens, né? E eu acho que isso parte muito do quanto você confia em você. Ninguém é perfeito, Mônica. Eu não sou perfeita, você não é. Os empresários que estão aqui nos assistindo também não são, tão cheios de dúvidas. Não existe certo nem errado, são escolhas que a gente faz na vida, mas eu acho que a intenção, a postura, a forma que você tem de encarar os problemas e superar os seus medos é que vai fazer você diferente, vai determinar quais são os seus resultados. E aí a gente passa, só para eu fechar, para a última dimensão coletiva da confiança, que a gente falou da empatia, do direito ao erro, da temporalidade, que é a cooperação, que é justamente trabalhar com a diversidade, que é o grande ganho que a gente tem hoje, principalmente nesse mundo VUCA, cujo conceito de volátil, incerto, complexo, modificou e ambíguo, e agora a gente fala mais em visão, né? A gente fala mais em agilidade, a gente fala mais em velocidade. Qual é a minha capacidade de entender este novo normal, este novo mundo de relações, essa nova postura e os comportamentos, tanto dos meus colaboradores quanto dos meus consumidores, e criar um grande ecossistema colaborativo sustentável, aonde os valores são compartilhados. Eu acho que isso traz muito peso para a marca, né? As pessoas estão comprando muito mais do que preço e qualidade, elas estão comprando propósito. E o que é o propósito? É você enxergar no outro, na ação da marca, das suas lideranças, o impacto que você quer ver na sua vida. É comunicação de propósitos. E isso não é etéreo, né? Existe realmente um fundamento e é de falar de coração para coração. Se a gente não humanizar essas relações, não trazer isso com um aspecto coletivo, dificilmente a gente vai conseguir se sustentar. A gente tem visto um comportamento agora, até porque os valores das pessoas estão mudando, elas estão definindo de formas diferentes o que é o básico, o que é o supérfluo na vida delas, e nesse momento de transformação, até na sua trajetória de consumo, né, as pessoas estão deixando muito de serem fiéis às suas marcas e estão buscando outras e testando outras. Acho que com essa busca dessa identificação de propósito, né? Então, aqui para a gente finalizar a nossa conversa, Márcia, queria que você falasse um pouquinho disso, de como nesse momento as marcas podem gerar confianças, né? Principalmente abordando esse tema que estamos vivendo, que é essa questão da pandemia e as questões das relações sociais também confusas, sem ser oportunistas e de verdade gerar essa relação de confiança. E aí eu aproveito para você já fazer as suas colocações finais. Perfeito. Eu acho que a gente tem que partir da seguinte premissa: o que é essencial dentro do importante agora? Essa é uma frase que eu tenho trabalhado muito com os meus clientes.
olha para o teu entorno, olha para o teu negócio, olha para o teu mercado e responde a essa pergunta. O que é essencial dentro do importante? Nesse momento que todos estamos vivendo, a gente tem 3 grandes prioridades que eu assim as classifico. A primeira delas é manter todas as pessoas o máximo possível saudáveis e em segurança. Essa é a premissa básica. Não quero aqui gerar nenhum tipo de polêmica, quem acha que tem que ser ou que não ser. Essa é a minha visão e acho que a gente respeita o posicionamento de todos os empresários, né? Então, como eu consigo manter os meus colaboradores, meus consumidores seguros e saudáveis? O segundo aspecto é como eu me relaciono dentro deste novo contexto, com essas novas formas e ferramentas de comunicação, para que eu dê o meu melhor, né? Para que eu consiga entregar o meu melhor, me sentir produtivo, me sentir útil, me sentir pleno. E o terceiro, que é um grande desafio, como eu gerencio os meus recursos. E eu não estou falando só de dinheiro, não estou falando só de investimento, estou falando de tempo, de infraestrutura. Então, dentro deste contexto, o empresário ele tem que ter aquela visão de cima. Como é que eu posiciono a minha marca, sendo uma marca com fidelização do meu consumidor? Eu tenho que efetivamente me posicionar entregando o essencial dentro do importante. O que o meu cliente, o meu consumidor valoriza? Nesse momento, eu não posso pensar em grandes estratégias mirabolantes de crescimento, porque não é isso que vai fazer com que o meu negócio se sustente, com que eu fidelize. Mas qual é a língua que eu estou falando com o meu consumidor? Eu estou entendendo o meu consumidor? Eu estou interagindo com o meu consumidor? Os nossos valores realmente são compatíveis? Eu estou observando o comportamento deste consumidor? Estou sendo empático para que eu possa entregar para ele o que efetivamente ele precisa? Então, as marcas que têm esta capacidade de olhar o todo, subtrair ali, ou melhor, tirar dali o essencial dentro do importante e valorizar isso como entrega, certamente elas vão conseguir uma posição de destaque e vão conseguir se sustentar aí durante essa crise. Mas acho que o mais importante, Mônica, já caminhando para o encerramento, nesse momento que a gente precisa ter tranquilidade e serenidade. Eu sei que é muito difícil, porque a gente percebe grandes perdas, né, emocionais, pessoais, profissionais, recursos, e manter a calma e a serenidade nesse momento passa realmente para a gente fazer uma avaliação de si, da sua autoconfiança. Todos nós estamos nos reinventando. Eu, cada dia, aprendo uma coisa nova, analiso uma coisa por um aspecto diferente daquele que eu já havia analisado, e eu acho que o que vai diferenciar realmente quem vai sair disso mais fortalecido daqueles que vão sair mais enfraquecido é essa nossa capacidade efetivamente elástica e flexível de compreensão. Então, quanto mais eu compreendo, quanto mais eu me abro, quanto mais eu percebo a minha humanidade e a minha responsabilidade e a minha influência perante os demais, maior será a minha força. Esse não é o momento de ganhar dinheiro, né? De fazer grandes descobertas, a não ser na área da saúde, que a gente está precisando, mas é um momento para a gente realmente refletir e dar o nosso melhor. Qual é também o nosso essencial dentro do importante? Aqueles que estão trabalhando em casa, façam essa pergunta. Eu estou dando o meu melhor dentro daquilo que eu posso entregar? E apesar de termos que equilibrar diversos pratos, todos estamos dentro de casa, não existe mais home office, existe home and office. Então, o seu ambiente está ali toda hora, interrompido por um filho. Por uma... E ok, isso é o novo normal. Nós precisamos ser mais tolerantes. Isso não significa sermos acomodados. Existe uma grande diferença em tolerar e acomodar-se. Então, acho que a grande pergunta que tem que ficar para nós, enquanto líderes, enquanto empresários, é qual é o essencial dentro do importante para que eu possa entregar o meu melhor? E qual é o meu melhor? Eu acesso o meu melhor, entrego o meu melhor todos os dias? Isso traz uma coisa chamada a paz. E a paz é essencial para qualquer processo de tomada de decisão. Márcia, obrigada pela confiança, né? Eu é que agradeço a vocês todos. E, gente, estamos juntos, tá? Se precisar de mim para alguma coisa, Mônica, estamos aqui. Podemos, enfim, falar um pouco mais sobre a confiança, porque é um tema muito profundo, muito extenso e, ao mesmo tempo, é muito comum, né? Todos nós, em algum momento da nossa vida, esbarramos com essa competência, né? Ou para confiança ou para desconfiança. E trabalhá-la na sua essência é fundamental para que a gente possa ter melhores resultados.
Agradeço de coração por você. E se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários e fazer a sua pergunta, que eu vou passar para a Márcia para ela te responder. Obrigada pela confiança.